E aí, pessoal, tudo jóia? Hoje vamos falar sobre equações algébricas. O que é equação algébrica? É a igualdade de dois polinômios. Veja o exemplo. Equação algébrica é toda sentença do tipo P de x igual a Q de x, em que P de x e Q de x são funções polinomiais. E como P de x é igual a Q de x, subtraindo Q de x dos dois lados, encontramos P de x menos Q de x igual a zero. É uma equação. Toda equação algébrica é redutível à função polinomial f de x igual a zero. Veja um exemplo. Vamos igualar esses dois polinômios. X ao cubo menos 3x² mais 2x menos 3 igual a x ao quadrado mais 3x menos 1. Podemos subtrair x ao quadrado dos dois lados, subtrair 3x e somar 1, ficando assim com x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x menos 3 menos x² menos 3x mais 1 igual a zero. Somando os termos semelhantes, encontramos x ao cubo menos 4x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero, que é um polinômio, uma equação algébrica, uma equação polinomial. A equação algébrica, como é formada pela igualdade de dois polinômios, usa como universo o conjunto dos números complexos. Nós já vimos as raízes múltiplas de um polinômio. Nós vimos de uma maneira. Ele deu um polinômio e pediu para encontrarmos a multiplicidade de uma das raízes. Vamos agora fazer diferente. Ele fala qual é a multiplicidade e nós encontramos as outras raízes. Veja o exemplo. Sabe-se que menos 1 é raiz dupla do polinômio P de x. Raiz dupla quer dizer raiz com multiplicidade 2. E o polinômio P de x é 2x² mais x ao cubo menos 3x² menos x mais 1. As outras raízes são números A, imaginários puros, B, reais negativos, C, irracionais, D, racionais ou E, pares. Para resolver, nós vamos dividir a equação pela raiz, que é menos 1. Então nós temos a equação 2x² mais x ao cubo menos 3x ao quadrado, menos x mais 1 igual a zero. Sabemos que menos 1 é raiz dupla, então vamos dividir duas vezes por menos 1. Vamos usar o dispositivo prático de Brio-Ruffini. Colocamos em cima desse segmento os coeficientes da equação. Temos 2x², colocamos o número 2. Temos mais x ao cubo, colocamos o coeficiente 1. Menos 3x², o menos 3. Menos x, o menos 1. E mais 1, que é o termo independente. Separamos e colocamos a raiz menos 1 na frente. Lembram como nós fazemos a conta? Começamos baixando o primeiro elemento. Baixamos o número 2. Fazemos 2 vezes a raiz, que é menos 1, menos 2. E somamos com o segundo elemento 1. Menos 2 mais 1, menos 1. Agora fazemos menos 1 vezes a raiz, que é menos 1. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. 1 menos 3, menos 2. Menos 2 vezes menos 1, mais 2, e 2 menos 1 é igual a 1. Para acabar, 1 vezes menos 1, menos 1, mais 1, 0. Notem que o resto realmente foi 0. E se o resto é 0, menos 1 é raiz deste polinômio. Vamos agora novamente dividir por menos 1. Começamos baixando o número 2 e fazemos 2 vezes menos 1, menos 2. Com menos 1, menos 3. Menos 3 vezes menos 1, menos 3. Mais 3, menos 2, 1. E 1 vezes menos 1, menos 1. Mais 1, 0. Novamente, o resto foi igual a 0. Como o polinômio era de grau 4, quando eu dividi a primeira vez, ele baixou para grau 3. Dividindo a segunda vez, baixou para grau 2. Então, o quociente vai ser um polinômio do segundo grau. Basta copiarmos os resultados na frente de x² de x e o termo independente. Vejam só, nós temos 2, colocamos então 2x². O segundo elemento é menos 3, escrevemos menos 3x. E 1 é o termo independente, ficando assim com 2x² menos 3x mais 1 igual a zero. É uma equação polinomial do segundo grau. Para resolvê-la, podemos usar o delta. b² menos 4ac. b é igual a menos 3, ficamos com menos 3². Menos 4 vezes a, que é o coeficiente de x², 2. E vezes c, que é o termo independente, 1. Menos 3 ao quadrado, 9.
E menos 4 vezes 2 vezes 1, menos 8. 9 menos 8, 1. Basta agora substituir na fórmula do x. Lembram da fórmula do x? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Como b é menos 3, menos b, menos com menos, mais. Fica mais 3. E mais ou menos a raiz de delta, que é igual a 1. Dividido por 2 vezes a. A é o coeficiente de x ao quadrado, 2. 2 vezes 2, 4. Tirando a raiz de 1, encontramos 1. Ficamos assim com 3, mais ou menos 1, sobre 4. A primeira raiz vamos chamar de x1. 3 mais 1 sobre 4. 3 mais 1, 4, por 4, 1. E a segunda raiz, x2, 3 menos 1 sobre 4. 3 menos 1, 2. 2 por 4, simplificando, meio. Então as soluções são 1 e meio. Vamos recordar as alternativas. 1 e meio. No item A, ele falou que eram imaginários puros. Não aparece a letra I, a parte imaginária. No item B, ele fala que são reais negativos. Não, pois eles são positivos. No item C, irracionais. Não. No item D, racionais, que são os números inteiros e fracionários. Verdade. A resposta é a alternativa D. Outra parte importantíssima de polinômios é o teorema das raízes complexas. Esse teorema diz que sempre que um polinômio possuir um número complexo como raiz, outro número complexo, que é o conjugado desse primeiro número, também é raiz do polinômio. Então, por exemplo, se o exercício fala para você que A mais BI é uma das raízes do polinômio, com certeza A menos BI também será a raiz do polinômio. Então, quando ele fornece para você uma raiz complexa, automaticamente a segunda veio junto. Geralmente, o polinômio fornecido é do terceiro grau. Como ele já forneceu para você duas das raízes, a terceira fica fácil encontrar. Vejam esse exemplo. Uma das raízes da equação polinomial x ao cubo menos x ao quadrado menos 9x mais 9 igual a zero é o número 2 mais i. Calcule as outras raízes. Bom, a equação x ao cubo menos x ao quadrado menos 9x mais 9 igual a zero deve possuir três raízes. A primeira raiz ele forneceu, 2 mais i. A segunda, a gente encontra calculando o conjugado da primeira. O conjugado de 2 mais i, 2 menos i. Então nós já temos duas das raízes. Falta a terceira. Vamos usar a relação de Girard, vamos usar a soma. A soma das raízes é dada pela fórmula menos b sobre a. Notem que a é 1, 1x ao cubo, né? E b é menos 1, nós temos menos x ao quadrado. Menos b, menos 1. E sobre a que é 1. Menos com menos dá mais 1, 1 por 1, 1. Então descobrimos que a soma das raízes é 1. Que soma seria? Seria x1 mais x2 mais x3 igual a 1. Substituindo x1 por 2 mais i e x2 por 2 menos i, ficamos com 2 mais i mais 2 menos i mais a terceira raiz x3, que ainda não é conhecida, igual a 1. 2 mais 2, 4, e i menos i é igual a 0. Ficamos com 4 mais a terceira raiz x3 igual a 1. Subtraindo 4 dos dois lados, encontramos x3 igual a 1 menos 4, x3 igual a menos 1. Então as outras raízes seriam 2 menos i e menos 3. Podemos escrever o conjunto verdade, 2 mais i, 2 menos i e menos 3. Vamos fazer mais um exercício com raízes complexas. Veja esse outro exercício. Sabe-se que o número complexo 1 menos i é raiz da equação 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais kx mais t igual a 0, na qual k e t são constantes reais. O produto das raízes desta equação é: a primeira coisa é copiar a equação, 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais kx mais t igual a 0. Segunda coisa, lembrar que ela tem três raízes, x1, x2 e x3, sendo que uma foi fornecida. Vamos chamar de x1. É a raiz 1 menos i, a raiz complexa. Automaticamente, encontramos a segunda. A raiz x2 é conjugada da primeira. E o número complexo conjugado de 1 menos i é 1 mais i. Temos duas. Falta a terceira. Vamos novamente usar a soma. Fórmula da soma, menos b sobre a.
Notem que b é menos 3. Então, menos b, menos 3. E dividido por a, que é 2. Menos com menos mais, a soma é 3 meios. A soma, você sabe que é x1 mais x2 mais x3. Então, igualamos a 3 meios. Vamos agora substituir x1 por 1 menos i e x2 por 1 mais i. Ficamos com 1 menos i mais 1 mais i mais a raiz x3 igual a 3 meios. 1 mais 1, 2, menos i mais i, 0. 2 mais x3 igual a 3 meios. Subtraindo 2 dos dois lados, encontramos x3 igual a 3 meios menos 2. Tirando o mínimo é 2. 2 dividido por 2, 1 vezes 3, 3. Menos 2 por 2. 2 por 1, 2, vezes 2, 4. 3 menos 4, menos 1. Descobrimos então que a terceira raiz é menos meio. O conjunto verdade ficaria 1 menos i, 1 mais i e menos meio. Mas não foi isso que ele pediu. Ele pediu no enunciado o produto das raízes. Basta então fazermos 1 menos i vezes 1 mais i e vezes menos meio. 1 menos i vezes 1 mais i é uma diferença de quadrados. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. 1 ao quadrado menos i ao quadrado. E ainda vezes menos meio. 1 ao quadrado é igual a 1. E lembre-se que i ao quadrado é menos 1. Tem o menos na frente. Menos com menos, mais 1. Fazendo 1 mais 1, encontramos 2. 2 que multiplica menos meio. E 2 vezes menos meio é igual a menos 1. A resposta é A. Para encerrar a nossa aula de hoje, vamos fazer um exercício um pouco diferente. Veja esse último exercício. Sabendo-se que as raízes da equação x ao cubo menos 6x ao quadrado mais px menos 6 igual a 0 estão em progressão aritmética, calcule o valor de p. Temos então a equação x ao cubo menos 6x quadrado mais px menos 6 igual a 0. Se as raízes estão em PA, podemos, por exemplo, chamar a primeira de A. A segunda, A mais a razão, porque na progressão aritmética cada termo é o anterior mais a razão, A mais R. E a terceira é a raiz anterior A mais R, A mais 2R. Temos as três raízes, A mais R, A mais 2R. Calculando a soma das raízes, menos B sobre A, encontramos menos 6 sobre 1. Menos com menos dá mais, 6 por 1, 6. Agora vamos somar as três raízes e igualar a 6. A mais R mais A mais 2R igual a 6. A, 3A. E R mais 2Rs, 3Rs. Ficamos com 3A mais 3Rs igual a 6. Dividindo os dois lados por 3, 3A mais 3R sobre 3 igual a 6 sobre 3. Ficamos com A mais R igual a 2. Repare que A mais R é a raiz do meio, é a raiz x2. Então, como x2 é A mais R, x2 é igual a 2. Temos uma das raízes. Substituindo no polinômio original o x por 2. Encontramos 2 ao cubo, menos 6 vezes 2 ao quadrado, mais p vezes 2, menos 6, igual a 0. Temos 8 menos 24, mais 2p menos 6, igual a 0. Menos 22 mais 2p igual a 0, 2p igual a 22, p igual a 11, que é a resposta da questão. Com isso, encerramos mais uma aula de equações algébricas. Até a próxima aula, estudem bastante.